Pessoal, ao vivo para todo o Brasil, para você que está curtindo a Rede Relâmpago, agora é hora do Relâmpago nos Esportes. A bola está com a gente, a bola está com você que está aqui na Relâmpago curtindo todos os programas sensacionais dessa emissora sensacional que está aqui contigo o tempo todo. Agora é hora dos esportes, para você ficar bem informado em relação aos esportes. Eu tenho meu parceiro Alexandre Valente, que hoje vai transmitir esse programa comigo, né? Vai me auxiliar aqui nos comentários. A bola está com a gente, deixa eu deixar a bola para cá. Daqui a pouquinho o Alexandre está entrando aqui, está chegando no nosso programa e nós vamos trazer aqui informações sobre o esporte. Vou colocar aqui Relâmpago nos Esportes para a galera toda saber o que nós vamos transmitir aqui nesse momento. E nós temos já a entrada do Glaucio Schuller. Fique à vontade aí, Glaucio Schuller, tricolor de coração. É do clube tantas vezes campeão. O Fluminense conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí o Glaucio ficou feliz, hein? Glaucio é Fluminense, né? Pelo jeito que ele falou comigo, deve ter sido, acho que ele é Fluminense sim. Corinthians está eliminado. Olha aí, Corinthians da Tati, é isso? Depois você fala aí um pouquinho, Glaucio. Depois você me fala o time da Tati. Qual é o time da Tati? Flusão está garantido, isso aí. Vamos repassando um pouco os placares de hoje. Vamos lá? O Atlético Goianiense e o Corinthians empataram em 0x0. O jogo que tá, ó, tá vendo aqui? Atlético Goianiense e Corinthians. 0x0, o jogo terminou. O Atlético Goianiense conseguiu a classificação. O Criciúma empatou em 2x2 com o América Mineiro. O jogo ainda tá rolando. Tá num tempo aí, um tempo de paradinha. Se eu não me engano, tá indo para os pênaltis. Criciúma e América Mineiro. Vá ligando aqui na Rede Relâmpago, vá se colocando, que eu vou chamar agora no meu comentarista, o grande comentarista que vai fazer aqui essa parte. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Sempre presente aqui a equipe de esportes da Rede Relâmpago, formada por mim, pelo Jacques William e pelo Alexandre Valente, esse poderoso comentarista aqui da Rede Relâmpago. Vamos trazer notícias do Brasil e do mundo em relação aos esportes. Como é que está aí, Alexandre? Tudo certo contigo? Família? Como é que está? Bem, graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar da Rede Relâmpago. Isso aí. A Tati São Paulo SPNF, esposa do nosso parceiro também, o Glaucio Schuller, que faz aqui dicas culturais, ela é corintiana, está aqui eliminado, está chorando, tadinho. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Fora, e nós vamos comentar aqui também. Vamos dar uma olhadinha, já demos uma repassada nos placares, agora vamos fazer logo a primeira notícia de hoje, né? O Flamengo e o Olympique de Marseille, gente, anunciaram nesta quarta-feira o acordo para a transferência do Gerson, o meio-campo Gerson. Está tudo certinho já. Os dois clubes confirmaram o negócio ao mesmo tempo em suas redes sociais. Os detalhes foram resolvidos na reunião de terça-feira da semana passada. E ele assina o contrato de 5 anos. 5 anos com a equipe francesa. O histórico do time montado em 2019, ele é o terceiro a deixar o ninho. Antes foi o Pablo Mari e o Rafinha, que transferiram também para outros clubes. O clube fez o anúncio com uma frase seguinte, o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo anunciou um acordo entre si para a transferência permanente de Gerson para o Olympique de Marseille. Vamos ver se a gente tem aqui o dinheiro. Tem sim. Pela venda, o Flamengo vai receber cerca de 25 milhões de euros. Gente, dinheiro demais. Cerca de 160 milhões de reais. E aditivos ainda por metas que podem chegar a 30 milhões de euros. O clube ainda mantém 20% a 25% dependendo do valor para uma venda futura. Negoção esse aí, né, Alexandre? O que você tem a dizer dessa transferência? E o Gerson, ele veio para o Flamengo um jogador e está indo outro completamente diferente. Ele chegou no Flamengo ainda com aquele estigma que era um camisa 10, que não tinha muito sangue na época do Fluminense. Jogou lá fora, voltou para o Flamengo e no Flamengo eu acho que ele se redescobriu. Ele agora é um 8 clássico, vamos colocar assim, aquele segundo homem de meio campo que arma o jogo, que a bola obrigatoriamente tem que passar por ele. Então ele está indo para a Europa com outra cabeça, com outro estilo de jogo. Torço muito para que ele dê certo lá fora. É isso aí. E tem qualidade para isso, né? Vamos ver se o Gerson aí continua sendo convocado para a seleção brasileira, que seria uma boa também.
ele está com a seleção olímpica, estava, aliás, com a seleção olímpica na Sérvia, para amistosos. Ele ainda vai defender o Flamengo ainda, viu? Ele é esperado em Curitiba para o jogo contra o Curitiba pela Copa do Brasil amanhã. O acordo indica que será avaliado constantemente o tempo dessa permanência, dependendo das carências do Flamengo por conta das convocações pela Copa América. Então ele ainda vai jogar pelo Flamengo ainda algumas partidas. Gente, ó, aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho para cá, isso aqui, ó. Tá tendo uma disputa de pênaltis aqui, que é entre é o Criciúma, não é isso? É o Criciúma e o América Mineiro. Eles estão disputando ali, nos pênaltis, quem vai para a próxima fase, que é a oitava de final da Copa do Brasil. Aqui você fica ligado em tudo. Vamos ver quem é que vai comemorar aqui enquanto a gente dá as notícias do Brasil e do mundo em relação aos esportes. A primeira aqui foi do Flamengo. Vamos falar agora do Vasco, time do coração do nosso comentarista, Alexandre Valente. Ele chega, fica feliz. Vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta, o meu pendão. O Vasco da Gama, falando de Copa do Brasil, a notícia mais importante é que o Vasco conseguiu se classificar, né? Em um jogo bastante polêmico, onde a arbitragem anulou o gol do Vasco. Anulou. Sofreu. 4 minutos depois do lance, mesmo sem ter VAR, o Cruz Maltino empatou em 1-1 com o Boa Vista em São Januário e avançou para as oitavas de final pela Copa do Brasil. Ufa! O time de Marcelo Cabo havia vencido o jogo de ida na primeira fase lá em Bacaxá por 1-0. Por isso tem a vantagem de atuar, de jogar pelo empate no placar. O Vasco agora vira a chave novamente para a Série B. Encara nesse sábado o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Jogo difícil, hein? Pelo amor de Deus. O Cruz Maltino ainda não venceu na competição e acumula uma derrota ainda por 2-0 pelo Operário, e empate 1-1 com a Ponte Preta. Enfim, o Boa Vista está na Série D, a única competição que ele vai fazer na temporada até o final do ano. O time da região dos Lagos visitará no domingo, dia 13, o Santo André. Atenção, Alexandre. O prêmio foi de 2,7 milhões de reais para o Vasco da Gama. Garantiu a ele esse dinheiro, né? A bonificação equivalente é praticamente a folha salarial do elenco, que é de cerca de 2,5 milhões. Beleza. O gol foi marcado de Michael Douglas, que sobressaiu em cima de Ricardo Graça e Michel e soltou uma bomba estufando a rede do Vanderlei, fazendo 1-0 para o Boa Vista. E aí, depois teve o gol do Vasco da Gama com German Cano. Alexandre, como é que foi esse jogo? O que você acha que o Vasco está errando ainda? Como é que tá esse negócio, cara? Ficou bom? Dá para ir para a próxima fase tranquilo ou não? Não, passou no limite. Não passava uma agulha ali, não tinha como render mais aquele jogo. Jogo sofrível, para variar, como todos os jogos que o Vasco vem apresentando. O Vasco não consegue um esquema tático bem definido, não convence a torcida, dá até pena de ver o Cano jogando no Vasco. Eu costumo citar hoje, mais cedo eu estava falando sobre isso, você usa o exemplo do Benítez, que também estava no Vasco, você via que o Benítez tinha algum talento e foi só ir para o São Paulo jogar algumas rodadas do Campeonato Paulista que foi eleito destaque do Campeonato Paulista. O Cano é a mesma coisa. Se o Cano estivesse jogando num outro time no Brasil, ele era ovacionado, era artilheiro isolado, porque o que ele consegue fazer com o time que ele tem para jogar junto é milagre. Tem que ter uma estátua para o Cano ali, do lado do Romário daqui a pouco. É verdade, ele é super goleador, né? Se o Vasco tivesse um elenco muito bom ali no meio de campo, capaz de suprir o Cano lá na frente, nossa, o Vasco da Gama ia fazer vários gols e ia ganhar várias partidas também. O negócio é achar esse camisa 10 aí, vamos dizer assim, esse meia de ligação para fazer aquela duplinha boa ali com o Cano. Falando do Fluminense, parabéns aos tricolores também, se classificaram, parabéns, isso aí, mas também, passaram um perrengue lá. Se o Bragantino tivesse feito um gol, bal, hein? O Flamengo anunciou... E pressionou no final. Pressionou. O Bragantino apertou no final. Foi um jogo terrível para o Fluminense. Entendeu? Não passava uma agulha. E aí, bom, o Flamengo anunciou a venda do Gerson, né, para o Olympique de Marseille, beleza. E o Fluminense também faz parte desse negócio, viu? Como clube formador do volante, o tricolor terá direito a uma parte do valor em função do mecanismo de solidariedade da FIFA. Pelas regras do mecanismo de solidariedade, o clube formador terá o benefício de um percentual no valor de uma negociação internacional entre 0,25% e 5%. O cálculo exato depende do tempo em que o jogador passou em cada time entre os 12 e 23 anos de idade.
Gerson chegou ao Fluminense aos 7 anos, olha isso. Foi vendido para o Roma da Itália aos 18. Pelo período que defendeu o clube, o tricolor sempre terá direito a 2,7% do valor de toda a negociação internacional envolvendo o jogador até o fim da sua carreira. Olha isso. Onde o Gerson for, o Fluminense está ganhando dinheiro. O Flamengo vendeu o Gerson por 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Além de aditivos e metas, pode chegar a 30 milhões de euros, como nós falamos aqui. Os 2,7% que o Fluminense tem sobre o valor fixo que foi vendido equivale a 675 mil euros. Aproximadamente 4 milhões e 100 mil reais que o Fluminense vai meter no bolso, indiretamente aí com essa venda do Gerson. Olha que beleza. Bom para o Fluminense correr atrás de reforços. Vamos tentar fazer alguma coisa? O que você acha, Alexandre? O Fluminense já é conhecido como uma fábrica de xerém, né? A gente não sabe o que tem naquela água ali, porque o Fluminense revela muitos jogadores bons e se beneficia por isso. Eu acho que investe na categoria de base. Eu acho que mais times tinham que seguir esse caminho, porque é o futuro, não tem jeito. Cada vez mais complicado você ter receita, ainda mais você falando de uma pandemia. Então você não consegue ter receita de público, a receita de imagem ela tende a cair, patrocinadores, enfim. Eu acho que você investir na categoria de base é um ótimo negócio. É um bom negócio mesmo, é um negoção. O Fluminense tem realmente essa base lá em Xerém que pode traduzir em grandes jogadores no futuro, inclusive para a seleção brasileira aí no futuro, quem sabe. Bom, gente, tá rolando os pênaltis aqui, tá vendo o Lisca lá, né? O Lisca tá doidão. Vamos ver esse pênalti, o que vai acontecer? Olha lá, o cara vai bater o pênalti, é o do América Mineiro. Atenção, foi autorizado, colocou pra bola, bateu, e aí gol do América! Gol do América Mineiro. Vamos ver quanto é que tá o placar ali, que a gente viu que perderam pênalti ali. Acho que isolaram um dos pênaltis ali. Não sei se foi o Criciúma ou o América Mineiro. A gente estava reparando, bateu muito bem o jogador do América. Tá aí. Mais um gol do América Mineiro. A disputa está nos pênaltis, gente. Criciúma e América Mineiro. Um dos dois vai passar aí para essa oitava de final. Ficou bem feliz lá o Lisca, o técnico Lisca doido do América Mineiro. Bom técnico ele também. Vamos lá, ó, tá 2-2, ó. O América perdeu 3 pênaltis, o Criciúma perdeu 2. Se o Criciúma fizer agora, acabou e o Criciúma se classifica. Olha aí, vamos ficar de olho nesse último pênalti aí. Bom, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, está vencendo o Indy Eleven por 2-0. O San Diego vence o Orange County por 1-0. O Real Monarchs vencendo o Sacramento Republic por 1-0 também. O Eliaforce está vencendo o Chattanooga por 2-0. Esse é o campeonato norte-americano de futebol. E aqui você não perde nada. Olha o pessoal do Criciúma torcendo lá. O pessoal do Criciúma está rezando. Vamos ver se o Criciúma e o América Mineiro vão passar para a próxima fase ainda da notícia do Botafogo. Vamos falar aqui. Antes prioridade no Botafogo, a contratação do camisa 10 não é descartada, né? A camisa 10 do Botafogo está sendo procurado insistentemente. Vamos ver o pênalti. Vamos lá. O Criciúma pode se classificar se fizer esse gol agora, hein? Olha aí, você vê ao vivo aqui na Relâmpago com Alexandre Valente comentando. Partiu o jogador do Criciúma, bateu e aí? Bateu! Aí está, o Criciúma se classificou. Olha a festa do time catarinense, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Merecido o Criciúma, América Mineiro. Você está torcendo para quem, ô Alexandre? Eu gosto do Lisca. Coitado do Lisca. Estava torcendo pro Lisca. Todo mundo tem um carinho pelo Lisca doido. Todo mundo torce muito pelo Lisca. Verdade, coitado do Lisca. O Lisca saiu. Se não me engano, o técnico do Criciúma é o Paulo Baier? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Se não me engano, acho que na comemoração ali parecia ser o Paulo Baier, talvez. A careca do... É Paulo Baier. A careca... Olha, reconhecido. A careca que é aquele de monge que ele tem aqui, ó. Boa figura no futebol brasileiro também. Jogador tradicional, veterano. Verdade. Fez história também. Começou de lateral direito, né? Depois foi pro meio campo e começou a golear, goleador, atacante. Isso aí. O cara é bom mesmo. Jogou até os 40 e pouco. Olha, Botafogo, então, antes prioridade no Botafogo, a contratação do camisa 10 não está descartada. Mas o clube vai tentar soluções internas para a posição de meio armador. Quer dizer, não quer contratar. Ele quer aproveitar quem está dentro do clube. A informação é dada pelo Globoesporte.com. Por já ter contratado 17 jogadores, meu Deus do céu, o Botafogo abriu mesmo a caixinha mesmo do negócio.
e o atacante Diego Gonçalves estar próximo, o Botafogo esbarra no orçamento para acertar com mais um meia. O clube vai aguardar uma boa oportunidade de negócio para poder desembolsar o dinheiro. Assim, o técnico Marcelo Chamusca terá que encontrar uma solução interna. Segundo diz o site, a ideia é dar mais oportunidades a Marco Antônio e Felipe Ferreira, com Marcinho e Chay, podendo também ser usados no setor. Cezinha, outro meia do elenco, mas é pouco usado pelo treinador. Chamusca já testou volantes adiantados, como Pedro Castro e Ricardinho, o que também pode ser opção. O Botafogo até que conseguiu uma vitória lá na Série B, né? Deu aquele ânimo. E com o Chay jogando super bem. Você acha que o Botafogo é capaz de fazer uma boa Série B ou está no início ainda? Está no início, mas foi um clássico. Foi um jogo contra o Curitiba, um clássico da Série B. E eu aposto muito no Felipe Ferreira. Foi um jogador que fez um bom campeonato paulista, jogando mais avançado como um ponta de lança, mas é um jogador que tem recurso. Ele já passou pelo Vasco também, teve pouca oportunidade, mas é um jogador que chuta bem de fora da área. Eu apostaria nessa solução caseira, vamos colocar assim, o Felipe Ferreira. Isso aí, Felipe Ferreira, bom jogador. Concordo com você, concordo. O Botafogo tem bom jogador. Só pegar ali e armar direitinho, eu acho que dá para jogar uma Série B legal. Vamos falar do futebol paulista agora, Alexandre. Vamos falar dos 4 clubes e aí a gente faz um resumão. O Corinthians é notícia. Um dos grandes jogadores e ídolos da história do Corinthians, Paulinho, pode estar livre no mercado em breve. O Corinthians está de olho lá para poder trazer ele de volta. O jogador tenta uma rescisão contratual com o Guangzhou Evergrande da China. O contrato com o time chinês tem a validade até o final de julho de 2022, mas ele quer sair de lá. Vamos agora para a notícia rapidinha aqui do Palmeiras, cair para o CRB. Pela Copa do Brasil, o maior baque da era, Abel Ferreira, do Palmeiras. Se o técnico português chegou para enfrentar algumas turbulências por derrotas em clássico, ou por quedas nos pênaltis em Recopa, ou Sul-Americana, ou Supercopa, aliás, agora o barulho vai ser da torcida e dos rivais nos próximos dias, pois simplesmente foi injustificável ter perdido a vaga para o CRB. Prepara os ouvidos, Abel Ferreira, ou prepara também a sua cadeira aí que está balançando. Lá no Santos é o seguinte, a renovação do contrato com Carlos Sanches foi uma das principais notícias do Santos dessa semana. A pergunta agora é, quando o uruguaio vai voltar a jogar? Na reta final de recuperação de cirurgia do joelho esquerdo, o Sanches já trabalha com bola, já há algum tempo. Na semana passada participou da primeira vez de um jogo treino. Mas é o seguinte, Fernando Diniz quer esperar o cara estar 100%. E o Sanches 100% realmente joga uma bola boa. Eu lembro do Cartola que eu só botava ele, né? E o São Paulo ainda fica com aquela vitória sensacional, segunda maior goleada do time, né, no Morumbi, 9-1 em cima do coitado do 4 de julho do Piauí. Eles estavam tão animados, venceram o jogo lá por 3-2, começaram ganhando por 1-0, com segundos do jogo começando, tomaram 9. Pois é, São Paulo ainda está vendo esses 9-1 como, que coisa boa. Mas peraí, foi o 4 de julho do Piauí, e teve até uma coisa ruim, viu? Eles voltaram de ônibus lá para o Piauí e o pneu furou do ônibus, pelo que eu soube. E aí os jogadores tiveram que ajudar o motorista, coitado, até trocar o pneu. Perderam até o voo. Enfim, coisas que só acontecem com o 4 de julho, mas vai a nossa solidariedade. Notícias do futebol paulista. Alexandre, é contigo. Pode comentar. Então, dando uma pincelada aí, a pressão que o Abel já sofre há algum tempo. O Abel vinha muito bem, apresentando um padrão de jogo muito interessante, mas vem em queda. O time vem em queda, não vem apresentando o mesmo futebol. Jogadores tradicionais como Luiz Adriano, William Bigode, Scarpa, Zé Rafael, não vem apresentando mais o mesmo futebol, vem oscilando. Então, o time titular mesmo vem oscilando um pouco. O Abel vem fazendo algumas opções entre banco e time titular. Eu acho que ele está começando a ter dúvidas. E aí, quando começa a mexer muito no time também, perde aquela identidade. Acho que o jogador mesmo não fica seguro se joga, se vai ter uma sequência. Então, acho que o Abel está perdendo a mão. É um técnico que eu estava admirando até pouco tempo atrás, mas vejo que, diante de alguns insucessos, o controle emocional dele está fazendo ele tomar muitas atitudes e passar um pouco de pressão para o elenco. Então, eu acho que ele está perdendo a mão. O Corinthians, infelizmente, continua não mostrando padrão de jogo para sua torcida, também não convence. O São Paulo, embora tenha pego um 4 de julho, é um time em formação, mas que o Crespo parece que vem bem numa identidade de jogo. E aí a tendência, eu vejo que o São Paulo, a tendência é ele encorpar no momento certo.
E falando sobre o Santos precisa voltar o quanto antes, porque o Marinho, mais uma vez, fica sobrecarregado. E aí o Santos vive de lampejos no Marinho. Quando o Marinho vai bem, ele destrói o jogo. Quando o Marinho não vai tão bem, o Santos é um time mediano. E aí não apresenta risco algum para os seus adversários. Verdade. E como é que vai ser a zoação amanhã, né? O Corinthians foi eliminado, o Palmeiras também. Quem é que vai zoar quem aí? E repassando a Copa do Brasil a limpo, gente, olha aí, o Bahia se classificou em cima do Vila Nova, venceu as 2 partidas, 1-0 nas duas. O Palmeiras perdeu para o CRB nos pênaltis e acabou eliminado, sócio do time alagoano que se classificou. O São Paulo perdeu para o 4 de julho por 3-2 lá no Piauí, mas devolveu 9-1 no jogo em São Paulo e se classificou, parabéns ao São Paulo. O Fluminense venceu por 2-0 o Bragantino, acabou tomando 2-1 e se classificou, mas ficou ali, ó, apertadinho. Se o Bragantino fizesse mais um, se o Bragantino fizesse mais um, não ia dar Fluminense, do mesmo jeito. Ia ser 3-3. O Fluminense ainda tinha mais, mas só que o Bragantino começou a atacar, gol louco. Gente, amanhã tem Ceará e Fortaleza, aí é o tira-teima mesmo, o primeiro jogo foi 1-1. O bagulho vai ficar doido amanhã lá, Ceará e Fortaleza no Castelão. O Grêmio venceu a primeira partida contra o Brasiliense por 2-0. Amanhã enfrenta o Brasiliense fora de casa. Tem essa vantagem, deve se classificar. O Criciúma, você acompanhou aqui, eles empataram em 0-0 lá em Minas. Empataram em 1-1 em Santa Catarina e venceu agora o Criciúma nos pênaltis. O Criciúma está classificado. O Atlético Paranaense passou um sufoco contra o Avaí também. Lá na ressacada foi 1-1 e conseguiu vencer na Arena da Baixada por 1-0. Bem sofrido, um jogo louco. O técnico lá do Atlético Paranaense já falou assim, esse negócio tá bravo, porque não tem mais time ruim, não. Tem mais time fraco, não. E não tem mesmo, não. O Atlético Mineiro do poderoso Hulk, né, venceu lá no Baenão, a equipe do Remo do Pará, por 2-0, e amanhã vai fazer o tirateima lá no Mineirão. Deve se classificar também, tem muitas pompas. O Atlético Goianiense jogou por regulamento debaixo do braço hoje, eliminou o Corinthians, venceu a primeira partida em São Paulo por 2-0 e hoje foi só no 0-0, fica ali tranquilão, os 11 jogadores do lado de dentro da defesa e sem tomar gol, o que ficou bom, né? O Atlético Goianiense se classificou. Os outros jogos são Vitória e Internacional, Vitória perdeu o Internacional lá na Bahia por 1-0, o jogo é no Beira-Rio amanhã. O Cruzeiro, rapaz, é uma coisa sem fim do Cruzeiro, não sei o que acontece. O técnico foi até demitido, né? O Felipe Conceição. O Cruzeiro venceu o Juazeirense por 1-0 no Mineirão. Foi lá para Juazeiro, tomou 1-0. E aí foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Ô, Cruzeiro, né? Não tem fim esse negócio, gente. A Chapecoense venceu por 3-1 o ABC e o ABC devolveu 3-0 e conseguiu se classificar. O Coritiba e Flamengo jogam amanhã ainda a primeira partida. E o Boa Vista, que perdeu para o Vasco por 1-0 em casa, empatou em 1-1 e o Vascão da Gama se classificou. A Copa do Brasil tem algum favorito já entre os que classificaram, ou Alexandre? Ou é muito ainda vago? Então, ainda é muito vago, mas eu queria fazer um destaque para o Bahia e principalmente para o Gilberto. O que está jogando o Gilberto no Bahia. Está metendo gol de tudo quanto é jeito. Verdade, o Gilberto é um ótimo goleador, né? É um cara que, tipo assim, você pode... A gente falou lá no Bons de Bola, inclusive, né? Rafael Moura, ele seria excelente para o Botafogo. Tá aí o Botafogo, acho que ouviram a gente, né? Foi lá, o Botafogo contratou. É o caso do Gilberto. O Gilberto é um cara, um goleador nato. Imagina ele no Vasco ali. Tudo bem que tem o Cano, que é um bom goleador. O Vasco não está precisando de goleador. Graças a Deus tem o Cano. Mas lá pro meio, eu acho que alguém assim com uma ênfase, né? Ou algum time que precise de um goleador, por exemplo, o próprio Cruzeiro, né? Imagina um Gilberto no Cruzeiro. Talvez poderia dar certo. Falando de Série B, como a gente fala sempre, que tem muito time grande na Série B, né? Vamos dizer assim, até o gol do Fantástico está mostrando Série B, né? Até o Tadeu Schmidt, quando foi mostrar, ele falou assim, olha, nós vamos mostrar sim, mas o time tem que ser campeão brasileiro, já ter sido campeão brasileiro, e o jogo ter acontecido no domingo. E tem, né? Bom, quem lidera por lá é o Brusque de Santa Catarina e o Náutico de Pernambuco, os dois com 2 jogos e 2 vitórias. Depois dali vem Guarani e Botafogo para limar ali o G4. Lá na fase da campanha lá contra o rebaixamento, tudo bem que só foram 2 rodadas, gente, calma. CSA, Vasco, Avaí e Cruzeiro, que está na lanterna. Como é que está a Série B, hein, Alexandre? Está medonha.
Calma, mas é uma calma desesperadora, né? Vamos colocar assim. Essa calma é para quem está de fora assistindo. No meu caso, que sou vascaíno, é um desespero a cada rodada. É só a segunda, daqui a pouco pode ser a 12ª. Então, assim, como a gente já tinha comentado, a Série B está muito equilibrada e quem vai levar vantagem nesse início são os clubes que lá já estavam. Os clubes chamados grandes vão sentir muito. Não tem adversário bobo, não tem jogo fácil, não tem esse dessa que já ganhou, a vitória vai vir a qualquer momento, o gol vai acontecer naturalmente, não vai não. É como falam da Libertadores, né? Você tem que aprender a jogar Libertadores para jogar uma Libertadores boa. O que você joga? Com aquela continuidade. É claro que nenhum time quer ficar continuidade na Série B, né? É muito ruim estar jogando a Série B. Mas só que, realmente, como você falou, um Guarani está em terceiro lugar, por exemplo, ele já sabe como é que vai jogar. O Sampaio Corrêa, enfim, outros clubes. Por isso que sempre sobem os meios. Cria casca. Cria casca, exatamente. Se o América Mineiro descer esse ano, pode crer que ele vai subir no ano que vem. Né? Então é um time que você já sabe que tem aquele vai e vem. Né? Enquanto isso, na Série A, não sei se é para comemorar, mas o Fortaleza está comemorando sim, e com direito. Venceu o Internacional por 5-1. Cara, olha, o Iago Pikachu, que jogou, rapaz, ele é o cara do Cartola, ele é o craque do Brasileirão. 5-1 no Castelão, a Fortaleza venceu por 5-1, lidera o Campeonato Brasileiro da Série A. Pasmem, junto, claro, com o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. Né? E ainda tem alguns clubes, por exemplo, o Grêmio e o Flamengo não jogaram a sua segunda partida. Né? Então não dá nem para poder taxar, vamos lá, na zona de rebaixamento está o Inter e o Grêmio, estão juntos lá, abraçados, né? E o América Mineiro e a Chapecoense ali completando. Bom, os jogos desse final de semana vão ser disputados, parabéns, Dia dos Namorados no sábado, e tem Palmeiras e Corinthians. Os dois eliminados da Copa do Brasil vão duelar no Allianz Parque. Olha que jogão. Né? Tem também no sábado Santos e Juventude, lá para as 19 horas. No domingo tem Flamengo e América Mineiro, Atlético Mineiro São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense, Bahia Internacional, Fortaleza e Sport, Bragantino e Fluminense se enfrentam novamente no domingo, Chapecoense e Ceará, Cuiabá e Atlético Goianiense. Algum destaque da Série A, ou Alexandre, está também surpreso com Fortaleza? Não, a gente já vinha falando sobre isso, a evolução dos times do Nordeste, e aí você bota nesse mesmo meio aí o Ceará, o Fortaleza, são times que vêm encorpando, diferente do que a gente falou ainda agora da Série B, tem times que já estão começando a se acostumar a jogar a Série A. O Bahia, o Fortaleza, o Ceará fazem um trabalho muito bem estruturado, orçamento controlado, estrutura, os jogadores recebem em dia, e não tem jeito, Vitor. Eu estava comentando hoje mais cedo com alguns amigos, alguns colegas sobre futebol em linhas gerais. Você pega o que o ambiente faz diferença. Você pega ex-jogadores de times grandes, supostos grandes, como o Vasco, por exemplo, você pega o Fernando Miguel, é destaque no Atlético Goianiense, está pegando tudo. O Iago Pikachu está voando no Fortaleza. O Gilberto vai muito bem, obrigado, no Bahia. O Thiago Galhardo, depois que saiu do Vasco, voou no Internacional. Se eu parar aqui a noite toda, a gente vai ficar citando jogadores que saíram dos antigos gigantes do futebol brasileiro, que tem toda a estrutura bagunçada, vão para clubes médios, vamos colocar assim, mas com tudo certinho. Centro de treinamento, equipe técnica, presidência, diretoria, salários em dia, faz toda a diferença. Cada vez mais o amadorismo no futebol brasileiro não tem vez. Verdade. Graças a Deus, pro bem do futebol, né? Pro bem do futebol. Falando de Libertadores só volta agora em julho, gente. Lá no dia 14 de julho, 13, 14 de julho, voltam as partidas já nas oitavas de final. Tem brasileiro, né? O Flamengo enfrenta o Defensa e Justiça, o Olímpia do Paraguai enfrenta o Internacional de Porto Alegre, o Fluminense vai pegar o Cerro Porteño lá no Paraguai, o Atlético vai pegar o Boca Juniors. Esse jogo, cara, vai sair lasca. O primeiro jogo é lá na Bombonera, viu? Na terça-feira, dia 13 de julho. 13 de julho. O São Paulo, que é o outro brasileiro, vai enfrentar o Racing, e a Universidade Católica vai receber o Palmeiras. Na Libertadores não tem muito o que a gente planejar, né, o Alexandre? Só o Atlético Mineiro com Boca, assim, que a gente não tem nem... Tem, mas são jogos difíceis, né? É chovendo molhado falar que Sim. Não dá para botar alguém como favorito. Não dá. Vão ser grandes duelos.
são times tradicionais de todos os lados, mas ainda assim eu ainda aposto nos times brasileiros. Um ponto de atenção para o Palmeiras, que não está me inspirando confiança, e o Inter, que vem oscilando muito. Isso aí. O Palmeiras vai jogar com a Universidade Católica. É um time chato, hein? É um time chato. E o Inter vai jogar com o Olímpia do Paraguai. E pode não ter feito uma fase lá excelente, ou, enfim, é o Olímpia do Paraguai. Não tem que subestimar. Acho que nenhum deles, né? São Paulo enfrenta o Racing, que é bem chato também. Então, tomar cuidado. Até o Flamengo também, né? Tá difícil para todo mundo, verdade, Glaucio. Tá difícil para todo mundo, vai ficar difícil. Até para o Fluminense também, do Glaucio, que vai jogar contra o time do Cerro Porteño. Também é chato lá no Paraguai, os caras arrebentam. Eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil vai bem, obrigado. Faltam 10 pontinhos, segundo os matemáticos, para que o Brasil possa pegar o voo e ir embora lá para o Catar 2022. O Brasil está com 18 pontos e lidera eliminatórias da Copa, com a Argentina em seguida com 12, depois o Equador com 9 e o Uruguai com 8. Esses 4 estariam na Copa. E a Colômbia tem 8 pontos, estaria disputando uma repescagem para poder conseguir a classificação. As eliminatórias voltam somente em setembro. O Brasil enfrenta o Chile lá em Santiago. Te agradou a seleção do Tite, ou Alexandre? Não me agradou, assim como não me agrada o futebol apresentado nas eliminatórias. Eu acho que o Brasil, infelizmente, vai passar por uma coisa que já aconteceu antes. Ele vai se iludir pelas eliminatórias sul-americanas e quando começar a pegar times tradicionais, seleções tradicionais da Europa, é que a realidade vai bater na porta. E isso muito me dá medo, porque eu vejo novamente o Tite caindo no erro que a gente já viu lá atrás. A gente já comentou também sobre isso, Vitor, em outras lives, em outros programas que a gente participa. O Tite não busca opção. Ele leva jogadores praticamente cópias, idênticas, jogadores que têm as mesmas características. E aí, se você passa por um momento difícil, você não tem como mudar o teu esquema tático, você não tem um centroavante 9 de área tradicional. Hoje o Brasil não tem um 9 de área tradicional no seu elenco. Tem o Pedro na seleção olímpica. Mas tirando o Pedro na seleção olímpica, o Tite não testa ninguém. Não testa um Gilberto, não testa um jogador nato de área, um artilheiro. Ele usa o Firmino de falso 9, extremamente apagado. O Firmino não demonstra sangue com a camisa da seleção brasileira, não me convence. O Gabriel Jesus acho que já entendeu que se ele jogar pela faixa central do campo, ele vai tomar muita pressão, então ele já está sinalizando para o Tite que ele é um jogador de beirada de campo e até vai bem. O Gabriel Jesus tem sua utilidade pela beirada do campo e a gente continua sem um 9. Esse último jogo, o Neymar fez a vez de 9, muitas vezes. Então também é afundar o futebol do Neymar dentro da área. Então acho ainda o Tite confuso. Para mim, o Tite ainda é confuso em algumas decisões e eu acho que ele vai se enrolar. Mais lá na frente, ele vai se enrolar. Também acho. Tentaram o Gabigol por ali, o Gabigol não aproveitou muito as chances, depois botaram ele na reserva, e aí colocaram lá o Richarlison com o Gabriel Jesus, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim. Você vê que o nível das eliminatórias está tão fraco, Vitor, que a própria Argentina está passando aperto. Nenhuma seleção está voando, o Brasil está abrindo uma vantagem grande, não pela competência do seu futebol, mas pelo baixíssimo nível técnico apresentado pelos adversários. Verdade, verdade. Olha, o Glaucio Schuller, ele observou aqui que lá o Cerro Porteño, o Cerro mete descendo a paulada. Lá o Cerro desce a paulada. E o pré-olímpico, o que está achando? Vamos falar do pré-olímpico agora, né? A seleção pré-olímpica, ela é um chutaço, gente. Morreu no fundo das redes e abriu a vitória da seleção brasileira ontem contra a equipe da Sérvia. O jogo foi 3-0 nesse amistoso sensacional. Guilherme Arana fez um golaço e o Pedro marcou os outros dois. O Pedro também está... Meu Deus do céu, não tem que falar desse... É o maior centroavante do Brasil, para mim, né, fora clubismo. Ele tem uma posição muito boa ali de jogar. Enfim, a partida encerrou a preparação da equipe nacional antes da convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Com certeza, essa equipe que jogou aí vai ser a convocada, não tem como colocar. A seleção pré-olímpica, ela para você, Alexandre, ela empolga mais do que a seleção profissional?
Então, a seleção pré-olímpica, ela empolga mais do que a seleção principal, porque ela cria mais identidade com o torcedor. Muito por isso também. O torcedor, ele se identifica com alguns jogadores, ele está acostumado a ver alguns jogadores, ou que saíram recentemente lá para o exterior, mas que ainda tem alguma raiz aqui no futebol brasileiro, diferente da seleção principal, que você já tem jogadores jogando há 5, 6, 7, 10 anos lá fora, praticamente jogadores que fizeram sua carreira lá fora e no futebol brasileiro praticamente não jogaram. Então, só por aí você já cria identidade e você já acaba empolgando. Porque não tem nada mais gostoso que você, dentro de uma resenha, você falar o jogador do meu time jogou melhor que o jogador do seu time na seleção. E aí a seleção pré-olímpica ainda tem isso. E ali você ainda tem, na minha opinião, você ainda tem algumas vagas em aberto que podem ser preenchidas por alguns jogadores que estão na seleção principal. Como Vinícius Júnior, se não me engano, ainda pode jogar na seleção pré-olímpica também. Eu vejo ainda uma dúvida nos atacantes de beirada de campo. Ainda existe essa dúvida, o Antony, o Rodrigo, o Malcom, e não me lembro agora o quarto nome que foi convocado também. Martinelli. Esses 4, para mim, ainda estão brigando e, para mim, os 4 não convencem. Na minha opinião, eles podem até ir para compor elenco, talvez os 4 briguem por 2 vagas, mas eu ainda acho que ainda vai aparecer mais algum jogador pinçado aí da seleção principal para poder jogar no ataque. Agora o Pedro está voando, o Arana, para mim, é seleção brasileira principal, o Pedro, para mim, é seleção brasileira principal, não tem nem dúvida. Eu não recordo se pode, eu acho que maiores de uma determinada idade, né? Mas eu acho que sim. O Marquinhos seria uma boa para a defesa. O Neymar, eu até convocaria o Neymar, sem problema nenhum. Não para a Copa América, né? Porque a gente vai ter a Copa América agora também, é o próximo assunto que a gente vai comentar. E o Neymar seria uma boa aí no meio desses garotos, né? De repente. E é claro, o Vinícius Júnior, para poder fazer aquela beirada do campo. Muito legal, muito legal. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Falando de Copa América, começa a Copa América nesse domingo, é isso? Dia 13, isso aí, domingo dia 13, com o jogo entre Brasil e Venezuela, às 18 horas do Mané Garrincha. O grupo A é formado por Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, e grupo da morte mesmo. O Brasil pegou um grupo bom. Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Ah, Jesus, jogando em casa, oh meu Deus do céu. Enfim, com tanta polêmica em relação à colocação ou não, se pode, se vai disputar a Copa América ou se não vai disputar a Copa América, o caso acabou parando até no STF. Alexandre, o que você acha da Copa América no Brasil? Por favor, o que eu falei, a gente tem um grupo, gente, no qual eu coloquei lá, e todo mundo sabe da minha posição. Minha posição é que não tivesse organização de torneio nenhum, inclusive Libertadores brasileiros, eu acho arriscado para os jogadores. Eu acho arriscado, né? Nenhum deles. Inclusive uma Copa América aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Isso não diz que seja a opinião do Alexandre. É bem respeitada a opinião do Alexandre, qualquer que for. Qual a sua opinião, Alexandre? Então, a minha opinião é que existiu muita hipocrisia nesse assunto também. Eu acho que se envolveu muito interesse de televisão, interesse político. E aí, as informações em si, o objetivo principal do torneio, ele fica arranhado, na minha opinião. Por mais que agora vá acontecer, a gente sabe que acontece sobre muita polêmica, sobre muito disse-me-disse de jogador. Chegaram a falar que o Tite sairia do comando técnico, o Casemiro chegou a se pronunciar como líder do elenco, o Neymar, que eles não iriam entrar em campo, e depois simplesmente se convencem que vão entrar em campo. Por que eu falo de hipocrisia? Porque nós já estamos realizando vários torneios. Como você falou, Vitor, se fosse para não ter, era para não ter nenhum. Para mim, não tem torneio mais perigoso que a Copa do Brasil. Aí você vai me dizer, ué, por que a Copa do Brasil? Você acabou de usar o exemplo do 4 de julho, que viajou de ônibus, perdeu o voo, distâncias enormes. Você quer mais perigo do que isso? Você está transitando entre os estados e levando o vírus, levando carga viral para lá e para cá, das formas mais amadoras possíveis, de ônibus, voo fretado, voo conjugado. Você vê de tudo. Na Copa do Brasil você vê de tudo. Você vê vestiário quebrado, você vê condições péssimas de gramado. Então, assim, se já está acontecendo uma competição como a Copa do Brasil,
que você já se espalha pelo país, como o próprio nome da competição diz, Copa do Brasil, você não respeita fronteiras dentro do país, uma Copa América, eu vejo pelo menos que você vai ter mais estrutura. Os jogadores provavelmente vão estar todos vacinados, testados. Não que vá se criar uma bolha, por exemplo, como foi a NBA, mas a gente sabe que é criado toda uma estrutura ao entorno desse evento. E também você não vai ter a participação da torcida, você não vai ter torcida nos estádios. Então, assim, uma vez que você já está disputando campeonatos de forma até um pouco mais amadora, eu acho que a Copa América ela pode ser realizada sim. O que eu não concordo, e aí a gente vai lá atrás, é que não tinha que estar tendo campeonato nenhum. Concordo com você. Mas uma vez que você já está tendo, de certa forma, eu tento colocar o lado bom da situação. A gente tem que estimular as pessoas a estarem em casa. Então, se você já tem uma diversão para o povo, que é o futebol brasileiro, que é a seleção, que é um campeonato de futebol competitivo, é pelo menos que você utilize isso de forma positiva, estimulando as pessoas a estarem em casa, cria alternativas de promoções para as pessoas participarem de forma interativa. Eu acho que o que falta até do governo, das confederações, é usar o apelo do torneio para estimular algo bom. Fique em casa, se proteja, não aglomere. Vamos criar campanha se você acessar o jogo por um QR Code. E eu não vejo isso sendo feito. Então, assim, você perde um pouco o apelo que um campeonato desse tem. Verdade, verdade. Me fez parecer, lá nos Estados Unidos parece que está tendo uma campanha, eles estão dando prêmios a quem está vacinado. Olha que bacana. Poderia ser realmente fazer uma campanha de marketing em relação à Copa América. Por exemplo, você que está vacinado aí, participe aqui, aproxima seu celular com o QR Code, você está participando do sorteio, beleza. Nesse QR Code e tal, vão te ligar e você tem que aí exibir, tem que mostrar a sua carteirinha de vacina lá, vacinado e tal, tudo mais para poder ganhar ainda por cima. Sei lá, alguma coisa assim. E aí, valendo um carro, sim, um patrocinador, valendo um... Mandar uma foto dentro de casa, me manda as fotos mais criativas de você torcendo dentro de casa, vão ganhar prêmios, enfim, dá para fazer N situações. Até porque você tem muitos patrocinadores, você tem a seleção brasileira com vários patrocinadores. Vale a caixa de cerveja, latinha, que seja, gente. Olha, isso aí. Bom, lá na Europa também está para iniciar um campeonato muito importante para as seleções europeias. A Eurocopa estreia nesta sexta-feira o jogo entre Turquia e Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Diferente da Copa América, que é disputada aqui num país só, que é o Brasil, país sede, lá na Eurocopa, são vários países, né? Vários, não tem a cidade sede, vamos dizer assim, não tem os países, o país sede, e sim vários países. Eu estou vendo aqui que tem jogo em São Petersburgo, que é na Rússia, tem no Arena Nacional Bucareste, que fica na Romênia, temos no Wembley, que fica na Inglaterra. Aliás, inclusive vai ter um jogão no domingo, 10 horas da manhã, Inglaterra e Croácia, né? Então, começa a Eurocopa também lá no velho mundo, para poder saber quem vai ser o campeão europeu. Muitas partidas legais. Olha, Turquia e Itália, País de Gales e Suíça, Dinamarca contra a Finlândia, Bélgica e Rússia, Áustria e Macedônia, Holanda e Ucrânia, Inglaterra e Croácia, Escócia e República Tcheca, Polônia e Eslováquia, Espanha e Suécia, Hungria e Polônia e Portugal, e França e Alemanha, na terça-feira, 4 da tarde, França e Alemanha. Dizem que esse grupo F, inclusive, é o grupo da morte, né? Alemanha, França, Hungria e Portugal. E o que você acha, Alexandre? Tá fácil o negócio pro Cristiano Ronaldo, Gajo, pro bicampeonato? Não tá, não, mas vou te falar, eu aponto os 3 favoritos aí, Inglaterra, França e Portugal. Eu deixo a Alemanha de fora, a Alemanha está passando por uma reformulação, a seleção alemã vem fazendo uma reformulação, e eu acho que eles vão sentir um pouco isso. Agora, a França está com uma estrutura ótima, Portugal tem o Cristiano Ronaldo e também tem alguns jogadores para o ajudar, e a Inglaterra hoje eu acho que joga o futebol mais competitivo dentro da Europa, o campeonato, inclusive inglês, e a gente sabe que se o campeonato é bem estimulado, acaba que a seleção segue um pouco essa linha. Então eu vou nessa minha concepção, que Inglaterra, França e Portugal, na minha opinião, são os favoritos.
Inglaterra, França e Portugal. Vão ser jogos sensacionais também na Eurocopa, né? Vão ser vários jogos bons aí de seleções, tanto na Copa América quanto na Eurocopa. Fique ligado na TV, fique ligado na telinha. E a Rede Relâmpago, Relâmpago dos Esportes, claro, a equipe da Relâmpago vai aparecer a um jogo importante aí. Fique ligado que um jogo importante a gente vai aparecer ao vivo aí, vamos comentar um pouquinho, 5 minutinhos, pum, e vamos pro jogo. Gente, o vôlei agora abre passagem no nosso Relâmpago dos Esportes. Né? Tá rolando a Liga das Nações de Vôlei Feminino. Vamos dar uma repassada na campanha do Brasil aqui. As meninas do Brasil venceram o Canadá por 3-1 no primeiro jogo, 3-7-1. Depois venceram a República Dominicana por 3-7-0. Agora 2 vitórias. Perderam para os Estados Unidos, 3-1. Lá vem uma derrota. Aí depois venceram o Japão por 3-0, se recuperaram. Foram contra a Rússia 3-0 de novo. Contra a Itália 3-1. Venceram a Sérvia por 3-0. Venceram a Bélgica por 3-0. Está indo bem o Brasil. Perderam para a China por 3-2. Agora, no sábado, vão enfrentar a Polônia. O Brasil ainda é um dos grandes favoritos aí a conquistar essa Liga das Nações. Na classificação geral, está em terceiro lugar, atrás da Turquia e dos Estados Unidos. Mas, com certeza, vai enfrentar a Polônia, agora que é 11º, deve vencer e deve seguir aí nas cabeças, vamos dizer assim, das partes. Já a seleção masculina brasileira de vôlei abriu a terceira semana da Liga das Nações com vitória sobre a Holanda por 3-0, com parciais de 25-19, 2-22 e 27-25. A partida foi realizada nesta quarta-feira em Rimini, na Itália. O grande destaque foi o ponteiro Leal, que marcou 20 pontos e foi o maior pontuador do confronto ao lado do holandês Aziz Nimir. O melhor da quadra teve atuação decisiva no final da terceira parcial. Parabéns ao vôlei masculino e vôlei feminino nesse pré-Olimpíadas aí, né? É chance de medalha, com certeza. O Leal que é naturalizado brasileiro, né? Olha, o Leal, na verdade, ele não é brasileiro, ele é naturalizado brasileiro. Se não me engano, ele é cubano, se não me engano. E chance de medalha, né, Alexandre? Muita, total. O vôlei sempre vem forte, tanto feminino quanto masculino. A gente tem uma tradição, é um esporte que a gente já conta pelo menos com alguma medalha. A gente vem colecionando gerações e gerações de ótimos jogadores. E eu acho bacana no vôlei a transição. Eu vi um jogo masculino Brasil e França, no qual a gente perdeu para a França, mas você vê jogadores fazendo uma transição, como, por exemplo, o Wallace no banco, o Lucarelli, e aí você vai vendo novos jogadores surgindo. Então, assim, acho que o bom do Brasil é a renovação. Tanto no vôlei feminino quanto no vôlei masculino, você vê novos talentos surgindo o tempo todo. Bem bacana isso. Legal também a recuperação do Renan Dalzotto, viu? O técnico da seleção de vôlei. Ele se recuperou e ele está afim de disputar a Olimpíada. Ele está afim de estar na beira da quadra. Vamos ver o que vai fazer. Calma, Renan. Calma, Renan. Ele está se recuperando lá, fazendo a fisioterapia. É difícil esse pós-Covid, mas que ele se recupere logo, realmente. Na NBA, o Phoenix Suns está vencendo o Denver Nuggets nesse momento por 86-77. Está no finalzinho do terceiro quarto. Está terminando o jogo. Amanhã nós teremos as partidas entre Bucks e Nets. O Bucks lidera por 2-0 a fase dos playoffs. O Utah Jazz também irá enfrentar o Clippers. O Utah Jazz exatamente lidera por 1-0 a série. A série está empatada entre Hawks e 76ers em 1-1. Amanhã tem jogo entre os dois também. Amanhã também tem novo jogo entre Nuggets e Suns. Até agora, o Phoenix Suns vence por 1-0 a fase dos playoffs. Bom, gente, basquete masculino brasileiro, né, um dos símbolos do basquete do Flamengo, está dando adeus ao time. O Marquinhos anunciou nessa terça-feira, né, ontem, que ele deixará o clube e acertará com uma nova equipe para a próxima temporada. No texto postado em sua conta no Instagram, o Ala indicou frustração com as negociações com o rubro-negro, mas reconhecendo que o lado dos negócios faz parte do esporte. É o Flamengo perdendo um bom jogador, né, no basquete. Infelizmente. Mas vai que vai. Né? Vamos torcer para que ele se dê bem. Quanto ao basquete, você acha que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o Los Angeles, os Clippers, a gente tem o Lakers. Para qual time você torce lá? Eu torço pro Chicago Bulls, que tá mal pra caramba na FIFA.
Eu sou da Por época muita coincidência, eu também sempre torci para o Chicago Bulls. eu sou Só fã do que esses Jordan. playoffs são playoffs de times que não são tradicionais. Pois Ah, é. você tem muitos times que não são tradicionais disputando esses playoffs agora. Então eu acho que não é só o futebol, não, Vitor. O novo normal chegou na NBA também. Verdade, já. Tem o Phoenix Suns lá arrebentando, rapaz. Eu vou dizer, olha, não dá. Coitado do Chicago Bulls. Época do Chicago Bulls, Charlotte Hornets. Nossa senhora, eram brigas sensacionais. Shaquille Chicago O'Neal. Bulls tinha Jordan Pippen, Dennis Rodman no mesmo time. Cara, Charles Barkley. Meu Deus do céu. Olha Charles aí. Barkley. O Glaucio Schuller dizendo, sou Bulls também. É difícil. Nós estamos praticamente na mesma idade. Então a nossa adolescência, nosso início adulto, foi curtindo esses caras mesmo. Os caras eram geniais. Os caras geniais. Hoje em dia você vê um LeBron James, que fora da curva, né? Um ponto fora da curva. E só, tipo assim, lá você tinha um bocado de gente. Quando você via o Dream Team dos Estados Unidos, lá que disputou as Olimpíadas de Barcelona, né? As Olimpíadas de Atlanta, cara, você via que, porra, do início ao fim eram os caras, eram os principais. Era ritmo de treino. Era ritmo de treino. Hoje em dia você pega uma seleção americana, ela passa aperto contra algumas seleções europeias, também contra a Argentina, por exemplo. Você não vê mais aquele domínio de ponta a ponta do jogo. Como a coisa mudou, né? Como a coisa mudou. Olha, é incrível. Gente, falando de Olimpíada, o COI, Comitê Olímpico Internacional, afirmou nesta quarta-feira que cerca de 80% dos atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio entre 23 de julho e 8 de agosto já foram ou estão em processo de serem vacinados contra a Covid-19. Segundo a entidade, a quantidade advém de informações repassadas pelos comitês olímpicos e nacionais, entre os quais o do Brasil, que é o COB. Legal, a vacinação pelo menos assim vai ocorrer para que evite ou diminua pelo menos os casos, né, que possam existir de contaminação da Covid nos Jogos Olímpicos. Bacana isso, né, Alexandre? Com certeza, eu acho que toda forma de vacinação ela é válida. A gente tem que, o quanto antes, vacinar o maior número de pessoas possíveis, seja atletas, profissionais de educação, área médica, e aí, por idade mesmo, já estão falando que vai vir nova carga de vacinas aí. Eu acho que vão conseguir acelerar um pouco esse calendário. Se Deus quiser, dentro em breve, todo mundo vai estar vacinado. Não é uma garantia de que não haja contaminação, mas é uma garantia de que a coisa, pelo menos, esteja um pouco mais controlada e não com esse caos que está aí, a rede de saúde, enfim. É um problema generalizado, na verdade. Verdade, verdade. Que inveja dos outros países que já estão podendo tirar a máscara, já estão podendo reabrir as coisas para as pessoas, né, curtirem na rua. Eu vi uma repórter, coitada, ela tirando a máscara e passando batom. Né? Felizmente ela vai poder passar batom lá para poder fazer a notícia. Olha que coisa bacana. Né? Legal o país. Coisas simples, mas que a gente agora está dando um valor absurdo, né? Uma morte em Portugal por Covid-19. Ah, mas Portugal é pequenininho. Tudo bem, mas e você, na sua cidade pequenininha, no seu estado pequenininho, tenha também só uma morte ou não tenha morte nenhuma, né? A gente tem que tentar acabar com isso, ou tentar pelo menos correr logo com essa vacinação. Bom, falando agora de Fórmula 1, no domingo, né, no domingo passado, tivemos o Grande Prêmio do Azerbaijão na cidade de Baku. Né? O vencedor foi o Sérgio Pérez, da RBR, venceu o Grande Prêmio. Em segundo ficou o Sebastian Vettel, em terceiro Pierre Gasly. O Charles Leclerc ficou em quarto, o Lando Norris ficou em quinto e o Fernando Alonso em sexto. Mal apareceu aí Lewis Hamilton, que foi o segundo no grid de largada. Né? Ele, acho que não terminou a corrida, não, terminou 15º. Né? Ficou bravo para o Lewis Hamilton, que vem perdendo chances aí no Mundial de Pilotos. O líder é o Max Verstappen com 105 pontos. Em segundo, o Lewis Hamilton com 101 e o Sérgio Pérez vem logo em terceiro com 69 pontos. No Mundial de Construtores, a RBR lidera com 174 pontos. Em segundo, a Mercedes com 148, a Ferrari com 94. Ainda é muito cedo para dizer que o Verstappen vai superar o Hamilton essa temporada, ou Alexandre? Sim, eu acho que hoje em dia você tem a Fórmula 1 muito mais equilibrada. E uma coisa que também foi falada há pouco tempo numa live que eu participei,
é como a Fórmula 1 perdeu aquele encanto de domingo de manhã, de você ter o hábito de assistir a Fórmula 1. Antes você via os tradicionais embates entre pilotos e hoje você só escuta a competição entre construtores, entre marcas, entre motores. E aí é quase que o piloto é um coadjuvante. Parece que a máquina está sendo direcionada sozinha. O carro está correndo sozinho. Não, porque a McLaren superou a Ferrari. Não foi, não foi de repente, o piloto que duelou com outro piloto e chegou ao final da corrida como campeão. Então, assim, eu acho que a Fórmula 1 hoje, pelo menos para mim, se tornou um esporte muito chato. Um esporte sem carisma, sem apelo. Então, assim, não me ganha atualmente como, de repente, eu vou acordar cedo para assistir a Fórmula 1 porque me dá prazer. Confesso que não venho acompanhando a Fórmula 1 e é uma pena, porque eu acho que, como eu, muitos adeptos da Fórmula 1 devem ter parado de assistir também, porque foi perdendo. Eu acho que a Fórmula 1 ela não buscou se socializar. Na verdade, ali você vê uma grande fogueira de vaidades entre as equipes, entre os chefes de escuderia, um querendo mostrar mais poder que o outro, um querendo mostrar que gasta mais que o outro no seu carro. Então, acho que isso ainda tem seu público, lógico, mas acho que o povão mesmo, a galera que gosta de assistir para depois comentar, eu acho que quase ninguém está assistindo mais. E é uma pena. Acabou virando chato, né? Antigamente tinha aqueles embates sensacionais entre Senna, Mansell, Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger e por aí vai, né? Agora a gente tem... Recentemente, o próprio Schumacher e tudo, ainda tinha um pouquinho de emoção, com o próprio Rubinho, Massa, embora eles ocupassem lugares de coadjuvantes, mas você ainda tinha algum sentido ver a corrida, o hoje não, hoje sim, ainda ficava uma emoção do tipo assim, hoje sim, não, hoje não. Dali para frente, eu acho que perdeu totalmente o encanto. Verdade. O Hamilton praticamente sozinho, né? Lá na Fórmula 1. Por isso que ganha todo ano, né? Ficou chato. Bom, falando do Schumacher, realmente a temporada 2021 da Fórmula 1 marca os 30 anos da estreia de Michael Schumacher na categoria. E o carro pilotado pelo heptacampeão em seu debut, o Jordan 191, pode ser agora adquirido pela bolada de 1,2 milhões de libras, cerca de 8 milhões e meio de reais. O modelo atualmente em posse do ex-piloto britânico de turismo James Hanson está sendo negociado pela concessionária Speedmaster Cars, especialista em carros de corrida e que tem em seu portfólio outros monopostos, como o FW18, o carro da Williams de 1996, e o carro Leyton House de 1990, projetado por Adrian Newey. Gente, a foto dos carros estão lá no Globoesporte.com/motor Fórmula 1. E olha aí, você que tiver a grana, entre, por favor, lá na exposição, no museu lá, para poder arrecadar e levar para casa essa joinha sensacional. O carro é bonito mesmo, hein? É bonitão. Parabéns a quem está fazendo o leilão aí. Alexandre, com essa eu te passo a bola e a gente termina o nosso Relâmpago nos Esportes. Vai. Opa, rapaz! Muito obrigado pela parceria, mas obrigado pela companhia também, de todos também que assistiram o nosso Relâmpago dos Esportes de hoje. Seu recadinho final. É sempre um prazer. Estou às ordens, à disposição, é só convocar. Eu concentro um dia antes e entro em campo no dia que você me convocar. Estou à disposição da Relâmpago sempre. É um prazer, pessoal. Romário, a turma do segunda-feira ia se concentrar e falou, não, que dia que é o jogo, parceiro? É sexta? Então na quinta eu apareço. Romário, esquecemos um negócio. Nota 10 da semana no esporte para você, rapidinho, nota 10. Nota 10 vai para o Gilberto do Bahia. E nota 0, para quem você... foi ruim pra caramba. Nota 0 vai para o Internacional contra o Fortaleza. Ai. 5! Pessoal, fiquem bem, se cuidem, descansem, bom descanso. A gente volta na sexta-feira, véspera dos Dias dos Namorados, com o Sexo Relâmpago com a titia Érica, colocando pimenta na boca das pessoas e trazendo os seus produtos sensacionais da Livre de Produtos Cosméticos, produtos eróticos. Agora pode falar, que já são 00:29.
Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.